de novo eu fui honrado com um convite para estar aqui. É sempre uma grande honra e uma grande oportunidade de aprendizado, porque a gente que é chamado a vir aqui à frente, certamente, talvez sejamos os mais necessitados, né, quando se está relembrando essas coisas, mas é uma oportunidade para a gente estudar mais um pouco, pensar mais um pouco, dar uma oportunidade. Então, obrigado, Manuel Francisco da Luz. A ideia hoje é a gente falar sobre Jesus, que afinal de contas o Espiritismo se apresenta como sendo o cristianismo na sua essência. Este tema de história, o sal da terra e a luz do mundo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Todo mundo conhece como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, diz o evangelista, se deu no momento em que Jesus viu a grande multidão e ele subiu ao monte e lá ele proferiu o que nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é um resumo da doutrina do Cristo. Isso pode ser dito com certeza porque diversas pessoas já disseram isso, mas tem uma fala muito interessante de Mahatma Gandhi, que era um que disse o seguinte, que se fossem perdidos todos os livros sagrados da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o Sermão da Montanha, prestando atenção no que está ali, serão obrigados a concordar com essa fala. Então, depois de falar das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Mas, se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A candeia que é referida aqui é uma lamparina, e ela não é colocada, não é escondida. A luz não deve ser escondida para iluminar a casa, o que diz aqui Jesus, mas ela deve ficar no alto para iluminar. Mas o que, afinal de contas, que Jesus queria dizer com esse negócio aqui, né? Falando de sal, de luz, qual é o sentido, como assim, né? Nesse período aqui, em que viveu Jesus, o sal ele era relativamente raro, não era uma substância tão comum como nós temos hoje. Também era sobretaxado, e em sendo sobretaxado, tinha mais dificuldade de consegui-lo. Era monopólio dos reis, não era qualquer um que podia. Então houve muita perseguição, muita guerra em nome do sal, e ele tinha bastante valor a ponto de... foi ele que deu origem ao termo salário, porque algumas pessoas dizem que os soldados romanos eram pagos com sal, mas outros concordam que não era exatamente assim, mas que pelo menos uma parte que seria de gratificação, sim, era paga com sal, dado o valor que ele tinha. Então o sal tinha uma importância muito grande nesse período. Além do que, sabemos nós que o sal, ele faz toda a diferença nos nossos alimentos. E, na época também, já que não conhecíamos ainda a refrigeração, não tinha geladeira, e mesmo há muito pouco tempo atrás ainda, quando a refrigeração não era tão disseminada, o sal era um importante conservante dos alimentos. Todos nós, pelo menos a maior parte de nós, os mais novos talvez não, mas conhecemos a carne seca. O que é a carne seca?
senão uma carne que é conservada com o sal. O sal não permite, então, que esses corpos, essas substâncias que estão em contato com ele, apodreçam, estraguem. Vejam que o sal tem uma propriedade interessante, porque o sal ele não se altera, o sal ele é incorruptível. O sal, mesmo que ele seja misturado em qualquer lugar sujo, é fácil de tirá-lo e poder purificá-lo novamente, poder extraí-lo novamente. Ainda que seja numa água suja, é possível tirar dali sal puro. Então o sal é uma substância, neste sentido, uma substância especial. Podemos dizer que o sal, já que não permite que os corpos que estão em contato com ele apodreçam, ele, de certa maneira, imuniza esses corpos. E outra característica interessante do sal é que ele, pense numa comida. Tu olhas para a comida e tu não percebes que o sal está ali. Tu não o enxergas. Ele é extinguível. Tu não percebes que ele está. Mas, ao comer, tu percebes que ali ele está. A presença dele é sentida, não vista. Se tiver pouco sal, é ruim, mas também não pode ser demais. Tem que ser na medida certa. Tem que haver um equilíbrio. Aí mais o ensinamento de Jesus. Porque o meio termo é o caminho já ensinado por diversos outros sábios da antiguidade. Buda já falava no caminho, na temperança. Aristóteles de Estagira falava na mediania. Falava que a virtude era o meio termo entre o excesso e uma falta. Está aqui Jesus dizendo isso para a gente. Seja sal. Mas o sal tem que ser na medida certa. Não exagere. Outra característica do sal é que ele não se distingue facilmente. Se ele estiver misturado com outras substâncias, talvez tu nem perceba que ali está o sal. Mas ele vai aparecer. E o sal também, ele não toma as características de outras substâncias. Assim, por exemplo, se tu misturares sal com açúcar, o açúcar fica salgado, mas o sal não fica doce. Não dá para adoçar o sal. O sal não vai pegar o gosto de nada. Mas ele também não dá gosto absolutamente para nada. Ele realça a característica dos outros. E luz? Bom, sabemos todos nós que luz é essencial à vida. A nossa maior fonte de luz e de energia é o Sol, sem o qual a vida, como nós conhecemos nesse planeta, com certeza não seria possível. Ela não existiria. Porque o Sol, com a sua luz, permite, por exemplo, que as plantas façam fotossíntese. E a partir daí elas possam crescer. E são as plantas a base da cadeia alimentar desse planeta. Um animal comendo uma planta, outros animais comendo esses animais, e o ciclo continua e o ciclo acontece graças à existência da luz, graças à existência do Sol. Senão, nada seria possível. Nós temos água no planeta. Por que a água fica potável? Porque ela está no ciclo. Nós conhecemos, nós estudamos. Alguns podem ser que tenham esquecidos, mas o ciclo das águas. Vocês lembram disso? A água evapora, vai para as nuvens, chove lá no monte, desce o morro, volta para o mar, evapora novamente, levando essa água para todos os lados, porque ela escorre, porque a água sempre procura o oceano, mas isso é possível por quê? Porque tem o Sol, com sua
sua luz, com sua energia, com sua força, fazendo com que essa água evapore. Veja que Jesus sabia falar com parábolas, sabia fazer analogias, porque assim fica mais fácil de entender as coisas. Se hoje a gente já tem dificuldade de entender, vamos imaginar naquela época, há 2000 anos atrás, um povo ainda mais rude do que nós, ainda mais grosseiro, ainda pior do que nós somos, mais difícil ainda. Então essas analogias são maravilhosas para a gente entender essas coisas. E hoje a gente sabe também que outra coisa muito importante do sol e da luz é na produção de vitamina D. Se não fosse o sol, a gente ia ser tudo rápido. Então vejam a importância, vejam a ligação interessante que o camarada fez. Aliás, ele era bom, né? Senão a gente não estava falando dele até hoje. Mas enfim, o que Jesus queria exatamente dizer com essa coisa dele? Que ele disse para os seus discípulos, que a rigor hoje nós nos declaramos dessa forma, dizemos que somos cristãos, somos seguidores de Jesus, então somos os seus discípulos. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que analogia a gente faz com nós sermos sal da terra e luz do mundo? Talvez Jesus quisesse dizer que o verdadeiro cristão, aquele que segue os seus ensinamentos, ainda que o mundo esteja imerso na corrupção e na podridão, ele, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, continua firme e incorruptível. Ele tem que ser exemplo de honestidade, seja lá o que ele tiver. Ele tem que ser um exemplo de moralidade, ainda que em volta as coisas não funcionam. Porque tem um ditado que diz assim: o certo é o certo, ainda que todos estejam fazendo o errado. Então é isso que Jesus quis dizer. Ele diz assim: ajam de acordo com o que deve ser. Façam como o bom samaritano, não façam como o escriba e como o sacerdote. Sejam verdadeiramente cristãos. Que naquele momento da fala do samaritano, Jesus apresentou o samaritano como sendo verdadeiro cristão, que é aquele que faz o que deve ser feito. Então, o verdadeiro cristão, talvez ele tenha que ser assim: bom no meio dos maus, justo no meio da iniquidade, probo no meio dos desonestos, prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos, altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos. Então, Jesus nos chama a exercitarmos as verdadeiras virtudes. Claro que existe uma dificuldade muito grande nisso tudo, e Jesus não dizia que não achava e não imaginava que faríamos isso de imediato, que daríamos conta disso assim, com muita facilidade. Ele estava ali naquele momento nos indicando o caminho a ser seguido. E que devemos buscar fazer isso. Este é o ensinamento. Porque, na comparação com o sal, para o sal ter valor e continuar sendo útil, ele precisa se conservar. E aí que Jesus diz que se o sal perder o sabor, o que mais que ele serve? Então, aquele que se diz cristão, mas que não age da maneira que devia agir, verdadeiramente não é. É só exterior, é só por fora, é só casca. Ele não é mais sal, ele não salga mais nada. Ele só tem a aparência de sal. A isso que ele nos chamava.
E outra coisa que Jesus dizia, que nós somos os portadores deste sabor, desta propriedade de realçar o sabor que o sal tem. E que isso nós não devemos perder. E se somos os portadores, devemos ser como o sal, que agimos no meio onde estivermos, realçando este sabor, realçando o que é valoroso, chamando a atenção para as pessoas como elas devem agir. E de que forma a gente faz isso? Agindo, fazendo nós mesmos. Porque não é possível obrigar ninguém a fazer nada, mas o exemplo normalmente arrasta. O exemplo faz com que os outros prestem atenção. E é o que faz o sal. O sal simplesmente salga. Então foi a isso que Jesus nos chamou, dizendo que somos o sal do mundo. Salguemos o mundo. E de grão em grão é isso. É isso. E a rigor precisa de muito sal para salgar a comida. Vejam que um panelão de arroz desse tamanho, uma folha grande de sal já resolve o problema, não precisa de muito. Basta que seja feito verdadeiramente. Agir por virtude e não de acordo com a virtude. Já disse o sábio no passado. E vejam que tem muita diferença. Porque agir de acordo com a virtude é, por exemplo, a pessoa receber um troco a mais em determinado lugar, um troquinho a mais, mas alguém que estava junto viu, aí ele devolve. Mas se não tiver ninguém para olhar, aí ele fica. Então, a pessoa que faz essa devolução desta forma, agiu de acordo com a virtude, mas não é uma pessoa virtuosa. E se tivesse a oportunidade de fazer diferente, faria diferente. Existe uma diferença fundamental. E é isso que Jesus diz. Que nós não sejamos imitadores do sal. Que nós efetivamente sejamos sal dentro da sociedade. Porque Jesus, dessa forma, nos coloca como credores do céu. E por que credores do céu? Porque Deus nos oferece essas coisas e nós devemos distribuir para aqueles que nos rodeiam. E outra coisa que Jesus queria dizer aqui, nessa analogia com o sal, é de fato que aquele que verdadeiramente segue Jesus, aquele que verdadeiramente é cristão, ele não precisa se distinguir, ele não precisa aparecer, ele não vai precisar de um paramento especial, ele não precisa de falas especiais, ele não precisa de nada disso. Ninguém percebe que ele existe. Ele só vai se demonstrar pelos seus atos, pelas suas atitudes. Esse é o verdadeiramente cristão. Ele não precisa do reconhecimento do mundo. Ele não precisa, o sal não precisa que digam, oh, o sal está aqui. Ele é sentido. Em relação a ser a luz do mundo, bom, o que quer dizer Jesus com isso? Numa analogia parecida com a do sal, mas ele nos diz que nós devemos iluminar o mundo que nos rodeia. Iluminar o mundo de que forma? Com as boas energias que nós recebemos do mais alto, que nós as espalhemos por aí. E como é que nós espalhamos essas energias? De que forma nós iluminamos o mundo? Às vezes a gente fica pensando assim, não, a hora que eu ganhar na Mega virada, vai ser o momento. Vou fazer uma creche, vou construir um asilo, vou fazer. E a gente fica esperando um momento que nunca surge. Então,
não se trata disso. Jesus não disse que nós temos que ser o sol do mundo. Ele disse a luz. E vejam que a grande importância da luz, que numa escuridão extrema, um palito de fósforo aceso faz total diferença para que a gente possa se guiar. Então não precisa de um exagero de luz, basta ser luz. E muitas vezes a gente ajuda, por exemplo, do trabalho. Tem um colega que tu percebe que não está muito legal, a pessoa não está muito bem. Vai lá e pergunta: ô fulano, percebi que tu não está indo muito bem, então posso te ajudar? O que está acontecendo? E às vezes a única coisa que aquela pessoa está precisando é de um ouvido para ouvir. Ali tu já estás fazendo luz para aquela pessoa. Outras oportunidades que nós temos, mas nós temos diversas, nós temos muitas oportunidades no dia a dia. Uma pessoa que acaba de chegar em um lugar também vai ser sem saber o que fazer e tal. Tu vai, acolhe, conversa, dá um abraço, quando tu vieste e tal, acolhimento. Isso em diversas situações pode acontecer. No teu trabalho, a gente simpatia, tentando ajudar os outros, tentando fazer o que é possível. Claro que tu não vais além dos teus limites, mas que tu possas fazer para ajudar as pessoas, para melhorar as coisas em tua volta. Pequenas atitudes do dia a dia. Sejamos aquela pequena luzinha. É isso que Jesus diz. Porque ele sabia muito bem da nossa incapacidade de espargirmos muita luz. Porque não estamos assim ainda. A gente ainda não dá conta disso. Pelo menos eu, né? Não sei vocês. Talvez vocês consigam, eu não. A minha luz é muito pequena, muito insignificante. Mas eu tenho alguma luz. E é disso que ele disse. Transmita essa tua luz. Faça com que ela apareça, com que ela surja. Porque imagine, se cada um de nós se transformasse nesta luz que Jesus diz, o mundo brilharia mais que o sol. E é disso que ele fala. Jesus nos chamou então à caridade. Se temos que ser a luz do mundo, iluminar o mundo, agindo de acordo com os ensinamentos que ele deixava, ou que ele deixou, ele nos chama à caridade, a olhar para o próximo. Porque ele mesmo dizia: faça ao próximo aquilo que tu querias que te fosse feito. O que é isso se não fazer a caridade? Prestando atenção no mundo, sem dar bola para aparências e para bobagens, sem dar bola para crença, sem dar bola para cor, sem dar bola para a graça, para a condição financeira. Foi isso que Jesus nos disse. E a gente deve agir assim. Dessa forma a gente traz mais sabor e mais luz para esse mundo. Para poder ouvir o outro, ninguém precisa ser doutor em línguas. Basta ter ouvidos, ter um tantinho do coração. Não precisa dizer palavras mirabolantes, não precisa ter uma oratória magnífica, não é necessário isso, basta ter coração. Vejam que o maior mestre que até hoje é falado ensinava por parábolas, de uma maneira simples, de uma maneira que se fizesse entender por todos. E é isso que ele nos chama, é isso que ele nos diz, quando afirmou que éramos o sal da terra e a luz do mundo, que nós fizéssemos deste mundo um lugar melhor para se viver. E a única coisa da qual ele falava era dos nossos relacionamentos interpessoais. Porque eu costumo brincar que a única coisa que estraga esse planeta é o ser humano. Se não fôssemos nós estragando, o planeta seria perfeito. Então nós poderíamos, claro que temos as nossas
cidades, construímos uma sociedade de outra maneira, isso tudo está dado. Mas mesmo assim, nós podemos fazer com que esse mundo seja um lugar melhor para todos viverem. E é disso que se trata. Porque a proposta de Jesus é para todos nós. Não é para ninguém em específico. Não é para os seguidores do Cristo. É para qualquer um que faça o que deve ser feito em relação ao seu semelhante. Para finalizar aqui, eu quero ler para vocês só um trechinho aqui, umas frasezinhas que eu acho que talvez nos ajudem a gente pensar a respeito dessa questão e como é que a gente pode acender o fósforozinho para iluminar alguns cantinhos. Compartilhar as palavras do Cristo é uma excelente forma de espalhar luz pelo mundo. Aplicar em nosso dia a dia o que essas palavras ensinam nos torna exemplos vivos da mensagem cristã. Também podemos ser luzes que aquecem e iluminam, mesmo sem dizer nada, apenas praticando o que Jesus ensinou. Perdoar, amar, acolher, consolar, orar, agradecer são algumas das ações que podemos realizar e inspirar positivamente aqueles que nos cercam. Exercitar a tolerância, a paciência, a humildade, a resignação ajudará a fazer de nossa luz interior um foco mais límpido, mais puro, mais forte. Que nossa vontade de sermos luzes no mundo nos dê a coragem necessária para vencermos a escuridão provocada pela ignorância, intolerância, egoísmo e orgulho. Que sejamos capazes de nos tornar pontos de luz na vida de nossos semelhantes, mesmo que nos achemos pequeninos e fracos. Que a cada dia consigamos ficar um pouco mais brilhantes, prosseguindo perseverantes até que consigamos alcançar a imensidão das estrelas. Porque, como já disse Emmanuel, estamos de maneira inexorável a caminho da luz. Para lá iremos. Então, se a gente já puder ir trilhando o caminho, né? Por enquanto ainda não temos o nosso jato para chegar lá, vamos usar as nossas perguntas, vamos devagarzinho, que a gente chega lá. Que todos nós consigamos no nosso dia a dia ser o sal da terra e a luz do mundo. Muito obrigado pela paciência de vocês, que tenhamos uma excelente semana, salvando tudo à nossa volta. Né, dona Cláudia?